de estar diante de Ti. Neste lugar, Senhor, onde não precisamos fingir ser quem somos. Não precisamos esconder nossas fragilidades, nossas dores, porque o Senhor sabe muito bem. E é neste lugar, Senhor, que nós queremos estar. Manifesta, Senhor, a Tua presença neste lugar. Vem com cura. Vem com restauração, vem com ânimo, vem com alegria, vem com renovo, Senhor, sobre nossas vidas nessa noite. Nós desejamos a Ti, desejamos a Tua presença, Senhor. Eu quero estar neste lugar onde o pecado é perdoado e as culpas são levadas. Eu quero estar neste lugar onde o amor não se esfrie e o fogo não se apague. Em Tua presença, Senhor Jesus. Em Tua presença, Senhor Jesus. Declare: Santo Espírito, Santo Espírito, eu me rendo ao Teu agir. Meu anseio é permanecer em Teu amor, em Tua presença, Senhor, em Tua presença, em Tua presença, Senhor, em Tua presença. Eu quero estar, sim, nós queremos, Senhor, neste lugar onde o poder não me corrompa, riquezas não me seguem. Eu quero estar neste lugar onde o mundo não me atraia, paixões não me seduzam. Em Tua presença, Senhor Jesus. Em Tua presença, Senhor Jesus. Santo Espírito, eu me
Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor. Aleluia. Vamos alegrar o coração do Senhor? Com o nosso louvor, com a nossa adoração. Não fica com vergonha não, irmãs. Olha para o lado aí. Olha que mulher linda que está do seu lado. Viu? Princesa do Senhor. Nós estamos na presença do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E na presença dele nós temos a liberdade. E vamos expressar a ele todo o nosso amor através da adoração. Amém? Eu me rendo a ti perante os homens, perante tudo. Quero que o universo seja minha testemunha. Vou erguer perante o teu trono minha adoração e levar com ela toda a minha gratidão, Senhor. És o motivo da minha alegria. Ele tem que ser, né? Deus meu, és o caminho distante do mundo. Vou te alegrar com meu louvor. Eu quero te tocar com meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater o meu. Eu vou te alegrar com meu louvor. Eu quero te tocar com meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater o meu. Eu me rendo a ti perante os homens, perante tudo. Quero que o universo seja minha testemunha. Vou erguer perante o teu trono minha adoração e levar com ela toda a minha gratidão, Senhor. És o motivo da minha alegria. E ainda bem, né? Deus meu, és o caminho distante do mundo. Eu vou te alegrar com meu louvor. Eu quero te tocar com meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater o meu. Eu vou te alegrar com meu louvor. Eu quero te tocar com meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, o coração bater o meu. Vamos declarar a ele: te amo, te adoro, eu me prostro. Pra quê? Pra te adorar, te alegrar. Eu te amo, oh, te adoro, oh, me prostro, só pra te adorar, te alegrar. Vou te alegrar com meu louvor. Eu quero te tocar com meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater o meu. Vou te alegrar. Teu coração bateu o meu. Aleluia. Aleluia. Graças te damos, Senhor. Nós precisamos de ti, Jesus. Sabemos que não temos nada de bom em nós. Tudo que há de bom em nós, Senhor, é o Senhor. Tu és tudo que nós temos.
Precisamos, ó Pai, dependemos de Ti. Dá-nos um coração igual ao Teu, Jesus. Dá-nos um coração igual ao Teu. Se Tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrará de bom, mas um desejo tenho de ser transformado. Preciso tanto do Teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao Teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao Teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o Teu querer. Dá-me um coração igual ao Teu. Se Tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom. Mas há um desejo em nós, Senhor. Mas o desejo tenho de ser transformado. Preciso tanto do Teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao Teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao Teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o Teu querer. E dá-me um coração igual ao Teu. Ensina-me a amar o meu irmão. Nos ensina, Senhor, a olhar com os Teus olhos, perdoar com Teu perdão. Enche-me do Teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com Teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao Teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao Teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o Teu querer. Dá-me um coração igual ao Teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o Teu querer. Dá-me um coração igual ao Teu. Aleluias. Aleluias. Que nós nunca venhamos nos esquecer de tudo que o Senhor já fez por nós.
Realmente é muito difícil ser constante. É normal vir um cansaço. É normal vir o desânimo, vontade de parar no meio do caminho. Mas nunca se esqueça do que Deus já fez por você. Se nós trazemos à memória aquilo que nos traz esperança, irmão, nós conseguimos prosseguir. Você se lembra de onde o Senhor te tirou? Você se lembra de quantas coisas Ele já te levantou? Quantas vezes Ele já te sustentou? Quantas vezes eu e você achamos que não conseguiríamos? E olha eu aqui, olha você aqui. É a misericórdia dEle, é a mão dEle que tem nos sustentado dia após dia. Então nunca se esqueça. Não é nada fácil ser constante quando o cansaço está tão grande que é quase impossível se manter de pé. Não é verdade? Ansiedade, preocupações, lutando forte contra os leões. Eu sei como é. O que acontece? A esperança se vai e a vontade é de olhar para trás. Quem nunca? Mas se for olhar para trás, olhe só para lembrar do que Deus já fez por você. Você lembra? Você lembra? Será que você lembra do que Deus já fez por você? Você lembra? Você lembra? Será que você lembra do que Deus já fez por você? Não me deixe esquecer, Senhor, de tudo que eu já vivi. Se não fosse a sua mão, eu nem estaria aqui. Quero trazer à memória tudo que o Senhor já fez, e a minha fé se renova de que eu viverei milagre mais uma vez. Ele pode te levantar quantas vezes forem necessárias. Ele pode te fazer romper com as multidões, com as barreiras, quantas vezes forem necessárias. Ele pode te trazer o livramento quantas vezes forem necessárias. Mas se for olhar para trás, Ele nos diz: olhe só para lembrar do que Deus já fez por você. Escuta. Lembra como estava quando Deus te encontrou, e de tantas portas Ele já te abriu. Os vários livramentos que você já passou, são tantas orações que Deus ouviu. De tudo que eu já vivi, se não fosse a sua mão, eu sei, eu não estaria aqui. Quero trazer à memória tudo que o Senhor já fez, e a minha fé se renova de que eu viverei milagres mais uma vez. Eu creio, Senhor. Presta atenção. Por tantas coisas já passei, mas eu sou
sobrevivi. Eu já sorri, já chorei, mas olha eu aqui. E não é porque eu sou forte ou fiz por merecer, mas é por causa da sua misericórdia, e disso eu não posso me esquecer. Por tantas coisas já passei, talvez essa sua oração, mas eu sobrevivi. Eu já sorri, já chorei, mas olha eu aqui. E não é porque eu sou forte ou fiz por merecer, mas é por causa da sua misericórdia. De tudo que eu já vivi, e se não fosse a sua mão, eu não estaria aqui. Quero trazer à memória tudo que o Senhor já fez, e a minha fé se renova de que eu viverei milagre. Não me deixe esquecer, Senhor, de tudo que eu já vivi. Se não fosse a sua mão, eu sei, nós não estaríamos aqui. Quero trazer à memória tudo que o Senhor já fez, tantas coisas, e a nossa fé se renova de que viveremos milagres mais uma vez. Se você crê nisso, aplauda o Senhor Jesus. Paz, irmãs. Eu sou a irmã Nayara, eu vou fazer uma dinâmica com vocês. Pastora, tem um outro? Pastora, tem outro? Tem um outro microfone para eu ir ali embaixo? Tá. Antes de começar a dinâmica, eu vou falar um pouquinho depois, um pouquinho antes. Mas eu pedi para o Senhor me ajudar, porque até o dia de hoje eu não sabia o que fazer na dinâmica. Né? A pastora me falou, tem dias, não foi falta de tempo. Mas eu fui conversando com Deus porque eu queria que Ele falasse com a gente, Ele sempre fala, né? Mas que fosse algo que a gente compreendesse da parte dEle, porque a gente não tem um roteiro, né? Um script. Então, eu estou lendo já de novo a Bíblia em Gênesis, e eu já tinha... Deixa eu trocar aqui. E eu já tinha, em Gênesis, já tinha passado por essa parte, mas a história de Agar. Né? Agar, que simplesmente foi colocada assim... Ela estava ali no conforto, estava bem na casa dela, né? Já com o filho dela grande. E simplesmente o marido dela virou para ela,
pegou um pão, pegou uma água, falou assim, toma, pode ir. Aí você fica assim, gente, mas como assim? Ah, pode ir. Agora você não vai ficar mais aqui, você toma teu rumo, vai para o deserto, e ela ficou lá vagando. Essa foi a palavra que Deus falou. Você já não leu em Gênesis a história de Agar? É a história de Agar que você vai falar lá hoje. É sobre ela. E só para contextualizar, que eu escrevi mensagens e eu vou pedir para vocês, vocês vão falar umas com as outras. Não falar, mas nessa dinâmica eu quero que a gente faça aquela brincadeira antiga. Cada uma de vocês vai ter 2 papeizinhos. Um em uma mão, o outro na outra. E vocês vão fazer aquela brincadeira. Tá? Aí a amiga, né, a irmã que estiver com vocês, vai escolher um. E vai ficar com um. Só que vai vir a outra, que vai ter um, e vai passar para vocês. Então, cada hora vocês vão ter 2 papeizinhos. Mas vocês vão sempre estar passando um para outra e o outro para outra. No final das contas, vai acabar uma com um papelzinho, a outra sem papelzinho, mas cada uma de vocês vai ter um papelzinho. No final, quando eu falar assim, ó, acabou, vocês vão ficar nesse troco. Quando todo mundo tiver com um papelzinho, algumas vão estar sem, algumas vão estar com, a mensagem de Deus vai estar com quem precisa. Ele vai direcionar para quem que tem que ir a mensagem dele. Tá bem? Mas vocês vão trocando. Tá? No final, vocês abrem, leem e guardam consigo. Tá bom? Mas é isso. O que eu quero, antes de começar, é que vocês entendam onde estava Agar. Ela estava bem, estava na casa dela, com o marido dela, com o filho dela, e de uma hora para outra, ela se viu naquela situação. Toma teu pão, tua água e vai. Tipo assim... Deus, olha a minha situação. E aí ela foi para o deserto, e aí minha situação? Quero que vocês pensem na situação dela lá. Falando, gente, estou aqui com esse pão, essa água aqui, só vejo o deserto, e agora? Né? E agora? Então eu peço que vocês se juntem, pode levantar. Tá? Eu vou entregar alguns, lembrando. Umas têm um, outros têm outro. Tá? Eu ajudo, vai mais rápido. Tá. Só pergunta para que eu tenho que entregar, o que é para entregar. Mas você não vai participar também? Ó, você vai ter 2. Eu vou entregar para algumas pessoas e essas pessoas vão passando. Não. Não. Aqui, você vai ter um. Aqui, ó. Aqui, um. Você tem 2. Não, eu vou exemplificar aqui, tá? Aqui, um. Aqui. Dani, você pega pra mim? Ó. A irmã que tem 2 vai até a irmã, escolhe uma irmã e fala para a irmã escolher. Quem tiver com um só, vai até outra irmã, é aleatório. Escolham alguém do coração de vocês e troquem os papeizinhos. Irmã Dani, você põe um louvor pra gente? Tá? É rapidinho, tá? Escolham do coração de vocês e troquem. Quem tem um, escolhe alguém para trocar. Tá? Quem tem 2, faz a mãozinha da brincadeira, tá? Vai começar o louvor. Pode ir, gente. Pode ir, que é o tempinho. A gente vai rapidinho. Pode ir, pode ir. Pode ler, pode ler. Trocou, leu. Aí troca de novo. Trocou, leu. Pode ler. Pode ler. Trocou, leu. Quem quiser trocar de novo, pode trocar de novo, tá? Seu cansaço, eu conheço a sua Pode ler. Guardou, pode trocar se quiser. Escolha um outro e troquem. Hoje pode estar difícil, mas quem não quiser trocar, não troca. Tudo é parte
parte do meu plano pra cuidar de você. Deixa o mundo inteiro falar. Deixa Pronto? o mundo duvidar. Alguém quer trocar? Quem vai fazer acontecer? Então é sou isso, eu, irmãs. e todos Só para vão concluir, contemplar. tá? Vou fazer. Agar estava ali no deserto, colocou seu filho no cantinho e falou assim: não vou nem ver, porque eu não quero ver, não quero sofrer, e foi chorar aqui no cantinho, achando que ninguém estava vendo ela chorando. O filho estava chorando lá e ela chorando aqui. A postura dela foi se afastar do problema. O filho dela em sofrimento, ela se achou incapaz de resolver. Estou no deserto, não tenho provisão nenhuma, não conheço ninguém, não posso fazer nada, eu simplesmente vou deixar o meu filho aqui e, para me poupar do sofrimento, vou me afastar para chorar aqui num canto. Só que é o nosso engano achar que em algum cantinho, escondidinho, a gente não vai estar sendo vista pelo nosso Deus, porque Ele vai estar vendo em qualquer momento. Engano nosso a gente se afastar do problema, que seria ali o filho dela, porque se ela estava com o filho dela junto, Deus também seria... Podem sentar, viu, irmãs? Perdão, viu? Engano seria... Ela estaria junto, chorando junto. Mas ela se afastou. Deus a viu, mesmo se afastando. Mas o que eu tenho para dizer às irmãs, até para mim mesma, hoje, que a palavra é para todas nós: não se afaste do problema. Pegue esse problema, joga nos ombrinhos e fala: Deus vai comigo, porque Ele está me vendo aqui, chorando aqui com o meu filho e chorando aqui escondido. Não há lugar escondido aos olhos de Deus, viu? Então, qualquer problema, Ele vai estar perto ou longe. Amém? É isso. Oh, glória, aleluia. Deus é fiel, amém? Glória a Deus. Vocês estão animadas? Deus é bom. Ele é bom e a misericórdia dele tem se renovado em nossas vidas. Boa noite para quem não deu boa noite. Sintam-se abraçadas, beijadas. Em nome de Jesus. Depois eu dou um cheiro em vocês. Amém? Aleluia. Nosso primeiro culto, né? Foi adiado. Aqui estamos nós. Nosso primeiro culto do ano. Das princesas do Senhor. Vocês são as princesas do Senhor. Amém? Glória a Deus. Eu quero que você abra sua Bíblia no texto-chave, o texto do nosso encontro, Colossenses 3, versículo 14. Aleluia. Estou com a minha Bíblia aqui, ó. By Axim. É assim que fala? Axim, tá vendo aquela irmã linda, maravilhosa, pastora Beatriz, ali, ó, daquele lado ali, ó, na intercessão? Ela faz Bíblias personalizadas. Hoje eu sou garota propaganda. Ô, glória. Também temos lembrancinhas aqui da nossa irmã Vanessa. Vanessa, papelaria? Papelaria dos sonhos. Olha aí, gente. Mulheres poderosas, empreendedoras. Também temos lembrancinhas aqui maravilhosas da nossa irmã Diana. Também está aqui, nossa flor. Nossa girassol, está linda demais. Aqui também temos lembrancinha da Avon. Pode falar na live? Avon? Da Avon. Ó, hoje tem bastante lembrancinha, bastante coisinhas aí. Também temos o artesanato da nossa irmã Ivânia. Gente, olha, só Jesus, ó. Olha só que coisa mais linda. Nossa irmã Ivânia fez. Também temos aqui o porta-celular da nossa irmã Rosemary. Agora eu falei certo, né? Gostou, né? Linda, sorrindo. Ai, Jesus. Deus é lindo, Deus é maravilhoso. Amém? Em Colossenses capítulo 3, versículo 14, está dizendo: acima de tudo, revistam-se do amor, que une todos nós em perfeita harmonia. Amém? Eu queria que você fechasse seus olhos um pouquinho, inclinasse a sua cabeça,
E vamos estar orando. Senhor, obrigado, meu Deus, por esta noite. Obrigado por cada mulher que está aqui. Deus amado, se tiver alguma mulher, Deus amado, assistindo na live, que o Senhor esteja entrando neste lar agora. Deus amado, e que o Senhor possa nos ajudar a receber aquilo que o Senhor preparou para nós. Nós viemos aqui, Senhor amado, não somente para estar juntos, Senhor, que isso é muito bom, sorrir, se alegrar, receber um abraço, um carinho, mas principalmente para ouvir a Tua voz. Fala conosco, Senhor. Fala no mais profundo da nossa alma, pois nós precisamos Te ouvir, Senhor. Tu és um Deus vivo, Senhor. Tu és um Deus real, Senhor. E assim como cantamos, Senhor, a última canção desta noite, não nos deixe esquecer, Senhor amado, de tudo que o Senhor já fez em nossas vidas, Pai. Que nós possamos, enquanto estamos ouvindo a palavra, conseguir, Deus amado, trazer à memória as coisas poderosas e maravilhosas que o Senhor fez, e pela fé conseguir contemplar as coisas lindas e preciosas que o Senhor fará em nós, Pai. Que nada atrapalhe, Senhor, que nada impeça a palavra de chegar a seu destino, aos nossos corações. Todo o trabalhar do inferno, Senhor amado, seja neutralizado, toda arma forjada de Satanás seja quebrada, que o sangue do Cordeiro esteja neste lugar, pois eu clamo por este sangue, o sangue de Jesus neste lugar, sobre cada mente, sobre cada coração, e que os ouvidos sejam abertos e a palavra alcance os corações e traga transformação e libertação no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. O amor lança fora todo. O amor lança fora todo. O amor é poderoso. Amém? O amor de Deus, ele é poderoso. E acima de tudo, a palavra aqui que nós lemos fala que nós devemos nos revestir. Você, antes de chegar aqui, você escolheu a roupa que você viria. Amém? Você vestiu a sua roupa. E nós precisamos, por cima dessa roupa, nos revestir com o amor de Deus. Nos revestir com este amor que é a presença. E este amor, ele traz harmonia. Ele traz concordância. E com este amor, acima de tudo, com este amor, também nós podemos receber e nos revestir de perdão e compaixão. Amém? Queria ler João 13, 34 e 35, que nos vai fazer entender um pouco mais sobre este amor. João capítulo 13, versículo 34, e que diz: por isso, agora eu lhes dou um novo mandamento: amem uns aos outros, assim como eu os amei, como Jesus amou a mim e amou a você. Vocês devem amar uns aos outros. Seu amor uns pelos outros provará ao mundo que são meus discípulos. Amém? O amor de Deus está sobre nós. O amor de Deus foi manifesto numa cruz. O amor de Deus desceu à terra, se tornou carne. A palavra se tornou carne. O verbo se tornou carne, se tornou real, se tornou palpável. Ele viveu no meio dos homens, Jesus Cristo. Amém? E ele curou, ele abraçou, ele alegrou, ele fez muitos milagres. Esse foi o Senhor Jesus, quando esteve aqui. E ele quer que nós venhamos imitar ele. Ele quer que nós venhamos olhar para ele e nos espelhar nele. Se você olhar para mim, se você se espelhar em mim, você vai encontrar erro em mim. Amém? Você vai encontrar falha em mim. Vai encontrar muitos defeitos em mim. Mas Jesus não falha. Jesus não erra. Todos os passos que ele deu sabendo para onde ele iria. Então, quando nós seguimos a Jesus, nós temos a convicção de que ele está nos levando para o caminho bom. O caminho de vida e vida abundante. Amém? Glória a Deus. Eu queria falar um pouquinho sobre José. José, abra sua Bíblia em Gênesis 50, versículo 20. José, na história toda de José, que tem muitos detalhes, mas eu vejo amor na vida de José. Eu vejo isso que eu falei aqui na introdução. Ele entendia que Deus tinha falado com ele. Ele entendia que Deus tinha um propósito sobre a vida dele. Ele entendia que Deus não voltava atrás com a palavra que ele deu para ele. Deus deu um sonho para José.
Deus deu um destino para José. Deus falou com ele o que ele iria fazer dele lá no futuro através de sonhos. Só que na caminhada aconteceu muitas coisas. E as muitas coisas não foram coisas boas. Amém? Em Gênesis 20 diz: vocês, aqui é a passagem que José está falando com os irmãos dele. Quem conhece a história de José? Levanta a mão. Amém. José, ele foi um dos mais novos filhos, né? E que tinha vários irmãos. Esses irmãos tinham muitos ciúmes dele. E por causa do pai, que o pai paparicava, era o filho paparicado do pai. E esses irmãos tinham muita inveja, muitos ciúmes dele. E tentaram de várias formas machucar, ferir, atrapalhar a vida de José, a ponto de jogar ele no poço. Estou resumindo a história de José, tá bom? A ponto de jogar ele no poço. Desse poço, ele foi levado como escravo. De escravo, ele foi levado para a casa de Potifar, um homem poderoso, servo do rei. E ali ele comandava a casa de Potifar. Ali ele passou por perseguição. A mulher, a esposa do seu chefe, tentou dar em cima dele. E ele saiu como errado, como culpado. Ele fugiu literalmente, como diz a palavra, fugir da aparência do mal, ele fugiu. Mas ele foi acusado mesmo assim, porque quem vai contra uma mulher poderosa, né? Esposa de um homem poderoso, e ele era só um escravo. E ele vai para a prisão depois disso. Então a história de José foi uma coisa mais triste que a outra. Ele vai para a prisão. Ali na prisão ele se destaca novamente. E ele começa a ajudar, a organizar as coisas ali na prisão. E depois disso, ali na prisão, ele tem contato com duas pessoas que eram conservos do rei, o copeiro e o padeiro. E eles têm sonhos, e aí José é usado para interpretar os sonhos dos dois. Um dos sonhos era algo bom, o outro era algo ruim, mas os dois se concretizam na história. E aquele que teve a história boa, o sonho bom, é liberto e volta a servir ao rei. E quando ele está saindo dali, ele pede para que se lembre dele, fale de mim para o rei, se lembre, conta a minha história, que eu estou injustiçado aqui preso. Estou contando com as minhas palavras, tá bom? Estou resumindo. Só que passa-se 2 anos e aquele homem esquece. Quem aqui já foi esquecida? E ele esquece. 2 anos se passou e José continua na prisão. Mas o rei tem um sonho. E aí esse padeiro, ele é o padeiro ou copeiro? Agora deu branco em mim. Tá certo, né? Me ajuda aí. Gente, hoje quase eu não venho para cá. Todo culto de mulheres é uma luta, gente. Eu passei o dia todo de cama. Atacou, de ontem para hoje me atacou a sinusite, eu não conseguia nem enxergar. Eu estava estudando a Bíblia fazendo assim. Minhas vistas embaçadas, a cabeça doendo, o olho lacrimejando, só o sangue do cordeiro, como a gente fala. Mas nós tomamos um remedinho e nós vem. E aqui estamos nós. Glória a Jesus. Só acontece nesses dias. Amém. Voltando. O rei tem um sonho no qual nenhum dos seus magos ali, daqueles conhecedores, conseguia interpretar o sonho. E José é lembrado e chamado perante o rei, e ele interpreta o sonho do rei. E por ter interpretado o sonho do rei, aquele sonho lá da juventude que Deus tinha falado com ele sonha com estrelas, ele sonha com vários astros, no qual o sonho dele mostrava que o pai e os irmãos iam se sujeitar a ele, e por isso a inveja e os ciúmes. Como assim? Que sonho é esse? E se torna real, depois da revelação do sonho do rei. Ele se torna governador, ele se torna o homem mais poderoso após Faraó, né? Com autoridade para decretar quem entra, quem sai, quem pode, quem não pode. E aqui nessa passagem, Gênesis 50, versículo 20, diz: vocês, ele falando com os irmãos depois de tudo o que aconteceu, vocês pretendiam me fazer o mal, mas Deus planejou tudo para o bem. Colocou-me neste cargo para que eu pudesse salvar a vida de muitos.
não tenham medo. Continuarei a cuidar de vocês e de seus filhos. Desse modo, ele os tranquilizou ao tratá-los com bondade. Os irmãos de José eram maus. Não prestavam. Não era fluxicheiro. Tudo que você possa pensar de negativo de uma pessoa era esses irmãos. Não tinha boa índole. Não gostavam de José e aprontaram muito com José. A ponto de muitos anos o pai achar que José estava morto, porque quando ele foi levado como escravo, ele tinha uma túnica que ele ganhou de presente do pai. Eles melecaram essa túnica de sangue e contaram para o pai: ó pai, encontramos isso aqui. Possivelmente algum animal comeu José. Imagine, os filhos veem o pai sofrendo anos e anos. Daí você já tira como que eram esses homens, o próprio pai sofrendo, e eles não desmentiram aquilo que eles fizeram. Mas mesmo assim, passando todo esse tempo, José, depois de uma fome, porque o sonho de Faraó dizia que eles iam passar por um tempo de escassez, um tempo de muita fome, que ia precisar ser bem administrado, aqueles 7 anos de fome, para poder eles não sofrerem. E aí José administra tudo. E quem vem até o Egito? Quem vem até José? Os irmãos, para comprar comida, porque só existia comida onde estava José. Só existia alimento onde estava José naquela época. E José poderia ter colocado eles na prisão. José poderia ter feito um buraco e lançado eles num buraco. Quem ia questionar José? Ele era governador? Quem ia falar: José, você não pode? Quem ia dizer alguma coisa? Ele poderia ter dado o troco, né? Ele poderia ter se vingado. Poderia. Não foi fácil. Não foi fácil. Mas essa passagem está dizendo para nós que José perdoou. Essa passagem está dizendo para nós que José entendeu por que ele passou tudo o que ele passou. Essa passagem está dizendo que mesmo o mal que eles fizeram contra ele, de alguma forma Deus estava ali. De alguma forma Deus usou o mal para o bem. Eu não sei como está a sua vida. Eu não sei o que você tem enfrentado. Eu não sei se os teus gigantes, os teus inimigos têm sido os seus próprios irmãos, como foi com José. Os da casa, do mesmo sangue. Se é um cônjuge, se é um filho, se é um pai, uma mãe. Eu não sei quem tem te trago tristeza, decepção, dores, mágoas, vontade de morrer. José estava dentro de um buraco. Mas eu imagino José olhando para o céu e vendo as estrelas durante a noite. Não tem tantos detalhes, mas eu imagino José falando com o pai. Eu imagino José com frio, com saudade de casa, com saudade do aconchego do colo do pai, porque dá para notar que o pai era bem carinhoso com ele. Eu imagino ele falando com Deus. Porque eu acredito que se José chegou aonde chegou, foi porque ele buscou fazer o que agradava ao pai, mesmo em buracos, mesmo na prisão, mesmo em perseguição. Ele buscava fazer o que era certo. Como uma pessoa dentro da cadeia vai ajudar alguém? Eu estou como escravo aqui, eu vou servir. Ele servia. Ele dava o melhor dele em lugares que não era comum, não é natural. Mas Deus honrou ele, e eu creio que Deus honrou porque ele não deixou de ser quem Deus falou que ele era. Essa palavra é algo que Deus falou comigo e eu quero compartilhar com vocês.
as dores da vida, se a gente deixar, vai nos arrancar a nossa essência. As dificuldades da vida, se a gente permitir, vai tirar o brilho de Cristo, vai tirar o brilho do amor, vai tirar o brilho da verdade. Há uma única verdade: Deus nos amou. Essa é a única verdade que nós temos que nos lembrar. Que nós precisamos, como a canção, não me deixe esquecer. Ele me amou primeiro. Ele me ama, Ele te ama. Pode tudo estar um caos, mas se por causa do amor dEle você vai vencer. Por causa do amor dEle você vai alcançar. Por causa do amor dEle você vai chegar lá onde Ele disse que você chegaria. Não importa os obstáculos. Não importa quantas lutas você tenha que passar e enfrentar, acredite, o Senhor estará contigo. Ele só sai de diante de nós quando nós os expulsamos, e eu creio que ninguém aqui quer expulsar o Senhor. Ninguém. Eu coloquei aqui alguns nomes que nos faz refletir e tem a ver com a história de José, dele, apesar do passado dele sofrido, esse passado não impediu José de demonstrar amor para com aqueles que o feriu, para com aqueles que o traiu, para com aqueles que o fizeram mal. Moisés, em Êxodo 3, eu não vou ler, só vou dar uma lida aqui no que eu anotei. Moisés, no Êxodo 3, versículo 10 e 11, ele teve um passado também, um passado muito pesado. Ele matou um egípcio e ele fugiu com medo das consequências. Mesmo assim, Deus chamou Moisés para libertar o povo. Amém? O erro de Moisés não cancelou o chamado dele. Eu vou falando, de repente, algum desses personagens você pode se identificar. Moisés foi esse. Ele errou, mas o chamado dele não foi cancelado por causa do erro. Davi, em Salmo 51, 10, vai contar que Davi, ele pecou. Davi pecou gravemente, mas ele se arrependeu de verdade. E a lição que tomamos da vida de Davi é que o arrependimento sincero restaura o propósito. Amém? Não importa o erro, não importa o seu erro. Só basta se arrepender. E Deus restaura o propósito e Ele cumpre o que Ele prometeu. Ruth 1,16 vai falar que ela era uma viúva estrangeira e sem perspectiva. Mas decidiu seguir a Deus, seguir a sua sogra, seguir o caminho que Deus queria. E a lição que tomamos da vida de Ruth é que a sua origem, a origem dela e a nossa origem também, não limita o que Deus pode fazer. Não sei como foi a sua infância, como foi a sua adolescência, se você passou por dores, se você foi ferida, violada, machucada por aqueles que deveriam te proteger. Mas não importa. Deus, Ele estava lá. Ele chorou quando você chorou. Deus chora quando a gente chora. Ele sofre quando vê as suas filhas sofrendo. Ele não finge que não vê. Ele não é culpado. A culpa é do pecado, a culpa é da maldade deste mundo que entra nos corações e faz as pessoas fazerem o que não devem fazer. A Bíblia também fala sobre a mulher samaritana, João 4, 28, 29, que tinha um passado marcado por relacionamentos difíceis, mas após encontrar Jesus, virou uma testemunha de Cristo. E a lição que aprendemos com ela é que o encontro com Jesus muda completamente a história. Deus é lindo. Deus tem poder para mudar a história. Ainda hoje Ele não mudou. Ele permanece sendo poderoso. Ele alcança os corações que às vezes estão bem distantes dEle. E eu creio que nessa noite Ele vai ter encontro com pessoas aqui
que às vezes se sente como essa mulher indigna da presença dele, mas ele ama a sua vida. Ele ama cada uma que aqui está. Esther 4:14, ela era uma órfã, ela era improvável, mas foi levantada para salvar uma nação. Alguém que não tinha nada, salvou muitas vidas. Deus usa a sua história para um propósito maior, além de você, não é só sobre você. Pedro, Lucas 22, 61, 62, ele negou Jesus. Ele estava lado a lado com Jesus. Ele nega Jesus, mas depois ele foi restaurado e se tornou um líder da igreja. Se tornou um líder da igreja. E a lição é a queda, o erro, a queda, a falha, até mesmo a falha com Deus. Porque ele falhou com Deus. A queda não define o final da sua história. Amém? Não importa, mas eu pequei, mas eu errei, mas eu vacilei, eu pequei contra Deus, só basta se arrepender. Deus vê o teu coração, eu não vejo o teu coração. Meu papel aqui não é julgar a sua vida. Meu papel aqui é falar daquele que nos amou e nos aceita. Ele está de braços abertos para nós. E um resumo de tudo isso: todos esses personagens, eles tinham algo em comum com José. O passado deles foram difícil. A infância, a adolescência foi difícil. Muitos erraram. Muitos passaram por momentos de dor, por momentos de vergonha. Mas eles escolheram confiar em Deus. Eles escolheram confiar em Deus. E Deus transformou tudo que eles passaram em um propósito. Tudo que você viveu até aqui tem um propósito. Tudo que você tem vivido de bom ou de ruim tem um destino. E Deus, Ele quer estar com você e abrir os caminhos para você. Vamos ler Gênesis 41. Já estou terminando. Versículo 51. Glória a Ti, Jesus. Gênesis 41. Voltando à história de José. Versículo 51 diz: José chamou o filho mais velho de Manassés. Olha que lindo, gente. Pois disse: Deus me fez esquecer todas as minhas dificuldades e toda a família de meu pai. 52. José chamou o segundo filho de Efraim, pois disse: Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Vocês entenderam? Tudo que José passou. Ele teve os seus 2 primeiros filhos. E o primeiro filho, o nome do primeiro filho, que eles tinham muita importância, os nomes tinham um significado ali. Deus me fez esquecer. A glória da segunda casa será maior que a da primeira. Somente confie em Deus. Entregue tua vida nas mãos dEle. Deixa Ele guiar a tua vida. Deixa Ele conduzir. Receba a direção do Espírito Santo. Aceite a palavra dEle. Nosso Deus é um Deus vivo, um Deus que fala. E Ele está aqui. E Ele está aqui neste lugar. E eu creio. Nasceu na vida de José um Manassés. E eu creio que vai nascer na tua vida um Manassés também. Que vai te fazer esquecer de tudo que você passou de ruim.
que vai te fazer esquecer de todas as dificuldades, todas as dores e toda dor que de repente você carrega dentro de você. O Espírito Santo vai transbordar de alegria. Você já viu uma panela com água fervente, que é borbulhando? Que no nome de Jesus o Espírito Santo possa te tocar agora e você sinta o borbulhar da alegria do Espírito Santo te envolver. Você possa sentir o Senhor te tocando e te curando agora. Eu declaro sobre a tua vida a cura, libertação do passado, libertação das dores, libertação da dor da traição, libertação da dor do abandono, libertação das feridas, dos machucados que te fizeram literalmente no seu corpo. O Senhor tem poder para tocar em você e te curar. Eu não tenho poder, mas Ele tem. Quando eu conheci a Cristo, eu vim numa vida totalmente torta. Eu me vejo muito na vida da mulher samaritana. Cada ano eu tinha um namorado novo. Cada ano era uma paixão nova. Cada ano era um amor novo. Eu era uma mulher carente. Eu fui criada sem mãe, só pelo meu pai. Minha mãe faleceu, eu tinha 3 anos. Ela morreu no parto de uma outra irmã que iria nascer. Morreu o bebê e ela morreu. Então fui criada pelo meu pai, um homem da roça, caipira, ogro, sem estudo. E eu cresci uma mulher carente. Eu cresci uma mulher que eu tive que me virar. Com 10 anos eu já trabalhava. Com 10 anos eu já tinha meu dinheirinho. Eu buscava me virar. E eu sempre estava apaixonada. Terminava um namoro, eu sofria, chorava. Daqui a pouco eu estava apaixonada de novo. E sempre precisava ter alguém. Sempre precisava ter uma pessoa para preencher aquele vazio que eu não sabia. Por que eu tinha aquele vazio? Eu não entendia. Até que um dia encontrei Jesus. Quando eu vim para a igreja, eu vim em frustração. Quando eu entrei na igreja a primeira vez, eu vim decepcionada. Tinha acabado um relacionamento, só que dessa vez eu não fui atrás de outro. Dessa vez eu fui para a igreja. Eu não sabia nem como pedir ajuda. Eu nem sabia o que eu ia fazer naquele lugar. Sair do candomblé para entrar dentro da igreja não é fácil. 2 anos minha irmã dentro da igreja me convidando e eu nunca fui. Precisou uma dor grande vir, uma decepção grande vir. A depressão me tomar, eu querendo me matar. Por causa de uma tristeza. Não deixa nada nessa terra te tirar a alegria do Senhor. Você que conhece a Cristo, você que sabe quem é Deus, não deixe. E você que não sabe, queira isso para a tua vida. Queira o Senhor na tua vida. Viva tudo que Ele tem para você e acredite. Não é um jardim, não é 1000 flores, tem lutas. Mas Ele nos levanta, é diferente quando a gente não tem Ele. Não é a mesma coisa. Quando eu não tinha Ele, eu procurava lá fora. E eu me decepcionava de novo, e de novo, e de novo. Era o fim, tudo igual. Mas agora, por mais que eu passe por lutas de dificuldades, num dia eu posso até chorar. Mas a alegria vem. Literalmente ela vem. O choro vem, ele vem. Muitas vezes ele vem, a tristeza vem. A vontade de ficar na cama vem. Vem, porque eu passo por lutas, eu passo por muitas coisas. Mas eu se lembro que Ele morreu por mim. Eu se lembro que Ele me amou. Eu se lembro que Ele me curou da depressão. Eu me lembro que quando eu entrei na igreja pela primeira vez, Ele falou comigo. Ele falou comigo. Não foi o pastor.
Não foi um missionário, não foi uma irmã, foi ele. Ninguém falou comigo. Aproveito para deixar uma dica para você. Se um dia você entrar na casa do Senhor aqui ou qualquer outro lugar, e talvez ninguém falar contigo, não fique triste. Só fique triste se Ele não falar contigo. Ele falou comigo a primeira vez que eu entrei numa igreja. Ele se revelou a mim. E desse momento em diante eu nunca mais saí da presença dele. Eu já passei por muitas dores. Eu já enfrentei muitas enfermidades. Eu já senti dores que eu não desejo que ninguém sinta. Eu já passei por muita coisa desde que eu me converti a Cristo, desde que eu deixei o centro espírita, o candomblé. Eu passo por afronta. O inferno vem falando que vai me matar. Eu passo por muitas coisas, mas eu não desisto dele. Eu não desisto do Senhor. Eu não deixo de dizer que eu amo, que eu adoro, que Ele é meu Pai, que Ele é o meu noivo. Ele é o meu Senhor. E Ele me levanta todos os dias. E Ele me encoraja todos os dias. E Ele fala: filha, vai que eu vou estar contigo. Ele está contigo. Ele não te abandonou. Se Ele não está agindo, é porque você não convidou Ele. Satanás, eu sei porque eu servia a Satanás. Ele não pede licença. Ele não pede licença. Ele quer mandar nas nossas vidas e fazer da gente um fantoche. Vai para lá, eu ia para lá. Vai para cá, eu ia para lá. Namora com esse, eu namorava com esse. Eu já namorei com um homem que tinha mais de 30 anos, acima da minha idade. Porque um Petro velho falou para mim que eu tinha que namorar, que era ele o homem. E eu obedecia. Dentro do candomblé era obediente. Tudo que a mãe de santo falava, eu obedecia. Tudo que dava nos búzios, eu obedecia. Cheguei a dar meu salário todinho dentro do candomblé. Aí quando alguém na igreja fala sobre dízimo, algumas pessoas ainda não entendem. Ele morreu por mim, o que é? Qualquer coisa que Ele peça para mim não é nada. Eu lembro que quando tinham festas dentro do candomblé, do centro espírita, dependendo do que tinha ali, se era alguma comemoração relacionada à mãe de santo, que a autoridade é muito respeitada em outras religiões, mas na igreja é uma dificuldade. Eu lembro, eu já contei isso aqui, eu me deitei no chão. A gente se deitava no chão de barriga para baixo, toda esticada, em reverência à mãe de santo. Fiz isso muitas vezes. E eu estava com a minha roupa lá toda bonitinha, a saia rodada, o pano da cabeça. Gastei um dinheirão para fazer aquela roupa e eu estava com a cara no pó, diante da mãe de santo. Uma pessoa humana. E diante de Deus, a gente coloca muitos obstáculos. Você que está em casa. Tem gente que está em casa que não veio porque está doente. Eu sei. Tem gente que está em casa que não veio porque foi viajar. Eu sei. Mas tem gente que está em casa que não veio porque não quis. Toda vez que eu estou doente e que eu venho para a igreja, eu sou curada. Toda vez que eu chego na casa do Senhor, que eu estou com dor, às vezes eu estou com dor na lombar, eu tenho problema na coluna, eu tenho doença na cabeça, eu tenho alteração, uma glândula que se chama hipófise. Eu tomei por 2 anos remédio controlado, que é o mesmo remédio que dá para quem tem câncer. Eu tive endometriose. Talvez você saiba o que é, talvez não. É uma doença que forma coágulos, bolsa de sangue dentro do colo do útero e fora do colo do útero, que causa dores como aborto. Todo mês parecia que eu estava passando por aborto. Tomei um tal do remédio, Diogenex,
que esse remédio estava me dando trombose. Eu sentia dores horríveis na perna, tontura, muito mal-estar, vontade de vomitar. Eu caí de bicicleta por causa desse remédio, quase matei a minha filha. Porque eu tive vertigem de bicicleta. As irmãs mais velhas aqui, elas sabem que eu passei por isso. A minha filha caiu com o pescoço no meio-fio, quase morreu, ela tinha quase 3 anos. Já passei por muita coisa, muita coisa, muita coisa. E Deus me curou de endometriose. Eu não tenho mais endometriose. Eu não tenho mais. E, gente, eu já fiz tanto exame, até hoje os médicos passam exame. A irmã Ivânia, ela é do postinho que eu passo. Eu fiz um exame, um último exame que eu fiz muito invasivo. É um raio-x, eu não vou lembrar o nome é enorme. Esteroloncegular, um nome enorme. Invasivo, é um raio-x que eles fazem. Só que para fazer esse raio-x, ele fura você por dentro. E cada furo enfia o contraste lá dentro de você. Para ficar transparente, vou dizer assim. Sabe o que o médico falou depois daquele monte de dor? Que depois daquilo eu voltei a ter cólicas horríveis. Que meu útero, meu ovário e minha trompa está perfeito. Porque de todos os exames, não, tem endometriose aí. Está escondido em algum lugar, está escondido em algum lugar, está escondido em algum lugar. Eu fiz. Se mandar fazer outro exame, eu faço. Eu faço só para glorificar o nome do Senhor, que eu estou curada. A luta vem, as dores vêm, a dificuldade vem, a enfermidade vem, mas não importa. O que importa é que eu sei para onde eu vou. Eu posso morrer nessa terra, mas eu vou viver eternamente com o Pai. O nosso alvo tem que ser Cristo. Não se esqueça, Ele morreu para te dar a vida eterna. Eterna nos céus. Pode estar difícil viver nessa terra, mas vai passar. Vai passar. Vai passar. A gente pode morrer daqui para amanhã. E aí? Vai continuar chorando? Vai continuar reclamando? Vai continuar murmurando? Vai continuar perdendo tempo em brigas, em discussões? Você vai morrer discutindo, medindo força com o marido, com o filho. E vai morrer e não vai levar nada. O marido vai ficar, o filho vai ficar, a casa vai ficar, vai tudo ficar. E você vai para onde? Nós vamos para onde? Se é para sorrir, sorri hoje. Se é para vestir a roupa que você ganhou bonita, veste hoje. Aí não vou deixar o momento especial. Não, o momento especial é hoje, porque você é especial. Você é mais importante. A palavra fala que nós devemos amar o próximo como nós amamos a nós mesmos. Como você vai amar alguém se você não se ama? Você se ama, você precisa se amar. Deus tem falado muito isso comigo, eu já sei, mas Deus vai falando outras coisas. Às vezes a gente está tão preocupado com tanta coisa, com tanta gente, e deixando nós de lado. Decida ser feliz hoje. Decida ser feliz hoje. Com tudo que eu vivi, eu podia simplesmente ter falado para o meu marido: eu quero ir embora. Eu quero ir embora. Eu não quero mais. Eu poderia. Eu tenho direito de falar: não quero saber mais de missões, não quero saber mais do evangelho, não quero saber mais. Já passei por muita dor. Chega. Chega. Vou ficar orando, vou ficar intercedendo por quê? Para quê? Eu poderia. No olhar natural, racional. Ai, irmã, credo. Não é porque eu estou aqui em cima que eu sou super mulher. Não é porque eu estou falando da palavra que eu não sou igual a você, eu sou igual a você. Eu poderia ter desistido. Na época da endometriose, uma vez eu estava dentro da cantina, eu me encurvei que minha cabeça foi quase no meu pé. A cólica veio, eu só fui... O irmão ficou assustado comigo. Eu me encurvei todinha de dor. Eu poderia ter falado naquela época: eu vou embora, eu não vou ficar... O que eu vou ficar servindo ao Senhor? Vou ficar falando para as mulheres: Deus te cura, e eu estou com dor. Né? Deus perdoa. Eu vou ficar falando uma coisa que comigo está diferente, mas não é sobre mim. Por isso que eu não vou embora. Não é sobre mim, não é sobre você. É sobre o reino. É sobre aquele que nos amou, como eu disse.
as lutas que você tem enfrentado é porque Deus está escrevendo uma história sobre a tua vida. E a sua história vai levantar outros. A sua história vai dar destino para outros. A história de José nos dá destino. A história de todos que eu li aqui nos dá uma certeza de que Deus tudo pode. E Ele é por nós. Coloca de pé. Glória a Ti, Jesus. Glória a Ti. José não negou o passado, mas também não permitiu que ele definisse o seu futuro. Ele confiou que Deus estava escrevendo uma história maior. Amém? Glória a Deus. Vamos colocar em primeira pessoa esse texto que eu li? Repete assim comigo. Eu não vou negar o meu passado, mas também não vou permitir que ele me defina, que ele defina o meu futuro. Vou confiar que Deus está escrevendo uma nova história sobre a minha vida. Amém? Aleluia. A irmã vai cantar este louvor. E eu quero que você comece a pensar o que Deus já fez por você. O que Deus já fez. Se talvez você ainda não aceitou Jesus, se talvez você ainda não entende muitas coisas do Evangelho, como o dia que eu entrei na igreja, que você possa pensar, por mais que eu não tenha experiência, hoje eu aprendi que Ele morreu por mim. Então foque nisso. Jesus, o Pai, enviou Jesus na terra para morrer no nosso lugar e pagar o preço de sangue. E esse sangue perdoa os nossos pecados. Esse sangue apaga todo erro, toda falha que cometemos. Deus, Ele não quer condenar. Deus quer salvar a minha vida e a sua vida. Deus quer escrever uma nova história. Então que você se lembre, Ele te amou primeiro. E porque Ele nos amou primeiro, nós o amamos. Deixa o Espírito Santo tocar em você. Fala para Ele, toque em mim. Fala, Senhor, me faz sentir a Tua presença. Fala, Senhor, tira toda dureza se houver no meu coração. Deus, tira todo o pensamento que me impede, Senhor, de se lembrar quem Tu és e o que o Senhor já fez. Talvez o Senhor já deu livramentos. Talvez o Senhor deu livramento hoje, por isso você está aqui. Talvez o Senhor está agindo em coisas que você não tem notado. Mas Ele é vivo e é capaz de fazer muito mais sobre a tua vida. Escrever um futuro glorioso sobre ti. Te dar um destino no qual a sua vida vai ser testemunho, vai ser exemplo para outras. No nome de Jesus. Aproveite e comece a orar. Se quiser vir aqui na frente, fique à vontade. Aleluia. Santo Deus. Não é nada fácil ser constante quando o cansaço está tão grande que é quase impossível se manter de pé. Ansiedades, preocupações, lutando forte contra os leões. Eu sei como é. A esperança se vai e a vontade é de olhar para trás. Mas se for olhar para trás, olhe só para lembrar o que Deus já fez por você. Você lembra? Você lembra? Será que você lembra do que Deus já fez por você?
Você lembra? Você lembra? Será que você lembra do que Deus já fez por você? Não me deixe esquecer, Senhor, de tudo que eu já vivi. Se não fosse a sua mão, eu nem estaria aqui. Quero trazer à memória tudo que o Senhor já fez, e a minha fé se renova de que eu viverei milagres mais uma vez. Você que precisa de oração, vem aqui na frente. Você que quer receber uma oração e que você se esqueceu do que Ele fez. Você que está passando por lutas e acha que essa luta é maior do que você. Você que precisa de ajuda, você que precisa de uma cura, você que precisa de restauração, você que está passando por tanta preocupação, tanto medo, tanta adversidade. Eu quero que você venha aqui na frente para me estar orando por você. A Bíblia fala sobre uma mulher que enfrentava há 12 anos uma enfermidade. Essa enfermidade deixava ela fraca. Essa enfermidade deixava ela cansada. Essa enfermidade trazia vergonha. Essa enfermidade trazia desonra. Foram 12 anos perdendo sangue. 12 anos de hemorragia. Mas um dia ela ouviu falar de Jesus. Um dia ela ouviu falar que Jesus estava passando. Como eu gosto de saber que Jesus está aqui. O Deus da cura está neste lugar. O Deus que restaura está neste lugar. O Deus que escreve nova história está neste lugar. Você que precisa deste Deus, vem aqui na frente. Você que precisa dele, que só ele pode resolver o seu problema, vem aqui na frente. Eu sou a primeira, eu preciso dele. Eu não sou nada sem ele. Eu não vou a lugar nenhum se ele não segurar em minhas mãos. Você que precisa de cura, você que precisa de força, você que precisa de coragem, você que precisa ser levantada, você que está se arrastando, você que deseja morrer, você que está com uma dor que parece que tem alguém esmagando o teu coração. Ele está aqui, ele pode te curar, ele pode transformar a tua história, ele pode mudar qualquer coisa. Ele é o Deus do impossível, ele é o Deus que escreve nova história, ele é o Deus que muda os ventos, que muda as estações. E é preciso tocar nele, é preciso movimento. Ela estava fraca. Ela tinha perdido 12 anos. Imagine menstruar 12 anos. Mas ela se arrastou, mas ela foi tocar na aula de Jesus. E quando ela toca na aula de Jesus, ela é curada. E você precisa de Jesus. Vem aqui na frente buscar, ele está aqui. Santo Deus. Por tantas coisas já passei, mas eu sobrevivi. Eu já sorri, já chorei, mas olha eu aqui. E não é porque eu sou forte ou fiz por merecer, mas é por causa da sua misericórdia. Disso eu não posso me esquecer. Por tantas coisas já passei, mas
for olhar para trás, olhe só pra lembrar do que Deus já fez por você. Lembra como estava quando Deus te encontrou, e de tantas portas Ele já te abriu, os vários livramentos que você já passou. Santo Deus, Santo, 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 Santo. Toca, Jesus, toca nessas mulheres, Senhor, toca nelas. O Senhor tem poder, o Senhor é um Deus vivo. Toca, Senhor, no nome de Jesus, traz a cura, traz a restauração, traz a libertação. Liberta as mentes que estão cativas, liberta, Senhor, o coração que está endurecido. Quebranta no nome de Jesus, Senhor amado, toda a história, Senhor amado, que foi escrita pelo inferno, seja apagada agora, Senhor. Que venha, Senhor, novidade do céu sobre essas mulheres, Senhor. Que venha o teu reino sobre essas mulheres, que venha o teu reino sobre cada vida que aqui está. O sangue do Cordeiro, eu clamo pelo sangue do Cordeiro, eu clamo pelo sangue de Jesus, eu clamo pelo sangue de Jesus. Ó Espírito Santo, toca nelas com o teu sangue, Senhor, toca nelas com o teu poder, Senhor, no nome de Jesus, Pai Santo poderoso. Ó Deus, eu clamo o teu fogo neste lugar. Queima tudo aquilo que não provém de ti. Queima, Senhor, todo o mal. Queima, Senhor, toda arma forjada de Satanás seja destruída nesta noite, no nome de Jesus. Labareda de fogo sobre essas portas, Senhor, em nome de Jesus. Sangue do Cordeiro, Senhor, sobre cada vida que aqui está. Liberta, Senhor, transforma, Senhor, solta vidas nessa noite, no nome de Jesus, Pai Santo poderoso. Toda a história, Senhor amado, venha ser direcionada, Senhor, ao teu caminho, venha ser direcionada ao teu propósito, venha ser direcionada àquilo que o Senhor sonhou, aquilo que o Senhor decretou, aquilo que o Senhor falou lá no início, Senhor. Santo Deus, Santo Deus, cura vidas, Pai, cura de traumas, Pai, cura, Senhor, no nome de Jesus. Lá da infância, Senhor, lá da adolescência, Senhor, cura no nome de Jesus nessa noite. Arranca toda a lembrança, Senhor, que atrapalha elas de caminharem contigo. Arranca toda a lembrança, Senhor amado, que impede elas de ver o caminho que o Senhor está preparando para elas. O sangue do Cordeiro, Senhor, sobre essas vidas, Pai. Cura, Senhor, toda marca de dores, toda cicatriz, e quando elas olham, Senhor amado, faz elas chorarem, Senhor. Toda dor, Senhor amado, e quando elas lembram, vê alguém, Senhor, a dor aflora, a dor aumenta. Espírito Santo, traz libertação. Traz libertação, Senhor, de dores que estão sendo carregadas há muitos anos, Pai. Cura elas, Pai, assim como Tu me curaste, assim como o Senhor me libertou, Senhor, das mentiras do inferno. Liberta vidas hoje aqui. O Senhor te vê, o Senhor sabe o que você tem enfrentado. Talvez você está enfrentando a você mesma há tanto tempo. Talvez você está duvidando de você mesma. Talvez você está olhando para você e você está dizendo: eu não sou ninguém. Talvez você tenha menosprezado o que o Senhor tem falado contigo, dizendo: ninguém olha para mim. Talvez você tenha dito palavras a você mesmo, dizendo que você é feia. Isso é mentira do inferno. O Senhor te ama. O Senhor te ama e Ele te escolheu, e Ele tem sim um plano perfeito sobre a tua vida. Ele vai concretizar sim o que Ele falou contigo, porque Ele não mente. Ele não mente. E você será uma bênção. Todos aqueles que olham para ti e lançam palavras de maldição, palavras de condenação, vão ver a obra do Senhor sobre a tua vida.
Todos aqueles que olham para ti e falam coisas que entristecem o teu coração, vão ver um sorriso no teu rosto e vão perguntar por que você está sorrindo. E o Espírito Santo de Deus vai te dar motivos para sorrir. O Espírito Santo de Deus vai te dar motivos para você falar dele. Ele vai escrever uma história nova. Eu creio que ele está escrevendo agora uma história nova. Só decida por ele. Confie nele como José. Confia nele. Siga o caminho dele, não importa os obstáculos que venham. Ele vai terminar a tua história com bem. Ele vai terminar a tua história com bem. Você vai ser usado por Deus para alimentar pessoas. Você vai ser usado por Deus para trazer alegria a multidões. Você vai ser usado por Deus no nome de Jesus. Creia, você será muito usada por Deus. Ruth não era ninguém. Ruth não era ninguém. Ninguém sabia quem ela era. Ninguém sabia. Mas Deus destaca quem Ele quer. Ele coloca uma coroa sobre a tua cabeça. Ele coloca uma coroa sobre a tua cabeça. Creia, você é preciosa. Você não é qualquer uma. Você não é só mais uma. Você é amada do Pai. E Ele vai mostrar quem Ele é na tua vida. E todos vão ver Ele na tua vida. E vão se render. Tudo aquilo que está diante de ti, te impedindo de estar nele, cai por terra agora no nome de Jesus. Que os caminhos se abram no nome de Jesus. Em nome de Jesus, confia nele, não tenha medo. Confia nele. Confie no Senhor. Não tenha medo. O gigante pode ser grande. O inferno pode ser até intimidador. Mas o nosso Redentor venceu a morte. O Senhor venceu a morte por mim e por você. E todo inferno vai se calar. Toda arma forjada de Satanás cai por terra agora. No nome de Jesus. Você possa crer. Você vai avançar e chegar aonde Deus falou. Porque Deus pode. Porque Ele é fiel. Porque Ele é poderoso e porque Ele te ama. Ele te ama. O Senhor te ama. Aleluia. Não se esqueça, Ele te amou primeiro. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Eu queria perguntar, antes da gente passar para o sorteio, se tem alguém aqui que ainda não aceitou Jesus como único